Duelo de equipes da Série A na Copa do Brasil. O Bahia vem em grande fase, venceu o primeiro jogo, mas o Criciúma já mostrou que pode surpreender grandes times do futebol brasileiro. E essa partida que a gente vai analisar agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia falando de Copa do Brasil, né? Semana cheia aí de confrontos da terceira fase e a gente destaca agora Criciúma e Bahia. O primeiro jogo deu o tricolor da Boa Terra, venceu por 1-0. Vamos analisar o que pode acontecer nesse segundo confronto e quem vai me ajudar é ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar esse duelo de clubes da Série A do Brasileirão, Criciúma e Bahia. Bahia começando muito bem aí a Série A do Brasileirão, vive um grande momento, Criciúma vindo aí recentemente de um resultado histórico diante do Vasco. Vamos analisar o contexto, estatísticas, números, informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, jogo nesta quinta, 23 de maio, às 7 da noite, lá no estádio Heriberto Rios, lá em Criciúma, né? Sempre lotado, né? Inclusive, a capacidade do Heriberto Rios, quando está lotado, é uma das maiores proporções, né? Da população, né? Da cidade e a quantidade de torcedores, né? Dentro do estádio. Carboeira é fantástica. Torcida muito forte aí do Tigre. Que tem aí essa missão de parar esse Bahia que vem muito bem na temporada e a gente já aproveita para ver os números, tá? Sim. Tanto de Criciúma como do Bahia. Matheus, uma curiosidade já sobre o Criciúma, a última partida foi justamente a derrota para o Bahia no jogo de ida, né? E diga de passagem que foi no dia 30 de abril, ou seja... Quase um mês. Quase um mês atrás, né? O Criciúma, ele que enfrentaria o Grêmio, era o... O Grêmio, o Grêmio, o jogo foi adiado. Aí teve Cuiabá, que aí foi adiado porque o Cuiabá estava na Copa Verde. E aí ia jogar nesse final de semana, mas aí a rodada do Brasileirão foi adiada. Então é um time que ou está sem ritmo ou está descansado. Eu acredito que por ser um grande tempo, eu acho que a gente entra mais na linha do raciocínio do sem ritmo, né? Se fosse ali pelo menos uma semaninha, 10 dias parados, beleza, mas quase um mês, acredito que acaba sendo um ponto negativo para o Tigre, né? O Bahia, por exemplo, nesse período jogou outras duas partidas. Venceu o Botafogo fora de casa, o Bragantino em casa, então assim... o Bahia, por exemplo, eu acredito que chega descansado, né? Ele teve um período aí de cerca de 15 dias, 2 semanas sem jogar. E vem jogando muito bem, né? O Bahia, ele vem mantendo essa invencibilidade aí há 5 jogos, conforme está aparecendo na tela, 4 vitórias e um empate. Time que é vice-líder do Brasileirão com 13 pontos. Já o Criciúma só conseguiu uma vitória nos últimos 5 jogos, né? Que foi justamente o 4-0 diante do Vasco, atuando fora de casa lá em São Januário. É o 14º colocado com apenas 5 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas só 3 jogos, né? Só 3 jogos, esse é o ponto. Que ele tem metade dos jogos do que ou seja, tá boa parte ainda, uma dos vitória times. E 2 empates. Isso, exatamente. O Criciúma está bem aí, pelo menos até o momento, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Claro, fazendo a porcentagem dos pontos disputados que conquistou até agora. O Bahia está muito bem, né? Já sonhando aí com o Libertadores, até eventualmente com um possível título, né? Tá bem, tá na segunda colocação ali junto com o Atlético Paranaense, dividindo os dois com 13 pontos. Média de gols marcados, ataques fortes, né, Matheus? Pois é, o Criciúma 1,45, o Bahia 1,96, claro, muito pelo goleadas do Campeonato Baiano, mas é um time que... mesmo nas principais competições, marca muito gol, né? Pois é, o Bahia é um dos clubes brasileiros que mais disputou partidas em 2024 e ele só não fez gol em 3 jogos. E aí eu gostaria de ir além, porque em 2 desses 3 jogos o Bahia estava praticamente com o time sub-20 ali, né? Que foi contra o Jequié no início do Campeonato Baiano, perdeu por 1-0. Contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, quando tomou 4-0 também, estava com um time extremamente alternativo. A única partida que o Bahia estava titular e não fez gol foi contra o River pelo Nordestão. De resto, meu irmão, fez gol em todos os jogos. Então, não só vem jogando muito bem, conquistando vitórias, como sempre vem deixando seus golzinhos. Né? Por isso a gente já chama os padrões das equipes, para analisar em termos de números, né, como chegam essas duas equipes. A gente já viu uma tendência aí, Matheus, muito forte dos dois times marcarem nesse jogo, né? Nas últimas 4 partidas do Criciúma em casa, lá no Heriberto Rios, tanto o Criciúma como o seu adversário balançaram as redes, né? E o Bahia, nos seus últimos 4 jogos longe de Salvador, né, fora de casa, também marcou o gol. E sofreu gol. Pois é. Né? Então, uma tendência aí de... Ambas marcam. Tu acha que dá para levar essa estatística também para esse jogo, para o contexto desse jogo? Sim, acredito que a gente pode considerar que sim, até porque o Bahia ele chega como favorito, porém é um contexto onde o Criciúma vai precisar se lançar para buscar seu resultado. Tem a torcida empurrando também, então não imagino que o Criciúma ele vá ali
se segurar no início do jogo. Não, acredito que desde o início do jogo o Criciúma já vai tentar propor o jogo, tentar buscar o resultado. Então tende a ser uma partida movimentada, ao meu ver. Então imagino que puxando esse retrospecto aí, né, de ambas marcam, que é muito assertivo, digamos assim, né? Aconteceu em 100% das 4 últimas vezes que o Criciúma jogou em casa e nas 4 últimas vezes que o Bahia jogou fora, acredito que sim, a gente acaba condicionando para essa linha de raciocínio. E outra estatística que a gente traz é referente ao resultado final, né? Confrontos diretos ali entre Criciúma e Bahia, nas 4 últimas vezes que se enfrentaram, em nenhuma a equipe catarinense conseguiu vencer o tricolor da Boterra. Pois é, então a gente já aproveita para ir para o nosso momento Bet Nacional para ver o que as odds dizem, né? A gente já viu aí o ambas marcam, talvez o Bahia conseguir segurar, né, não perder. E a gente já vê, Matheus, que tem o favoritismo do Bahia, mas não tanto, né? Pois é. É um favoritismo não tão grande assim, a gente tem uma cotação de 2,30 a favor do tricolor baiano e de 3,09 a favor do Criciúma. Mesmo atuando como visitante, o Bahia é favorito para esse confronto e eu coloco em questão, Fábio, justamente aquilo que a gente mencionou, do fato do Criciúma não estar em ritmo de jogo, né? Quase um mês parado. Aí eu já nem considero um descanso, eu já considero que realmente é muito tempo sem jogar e isso acaba prejudicando a equipe catarinense. Né? Então, em termos de resultado final, eu fugiria da vitória do Bahia, porque acredito que não vai ser um jogo fácil, né? Por mais que o Bahia seja favorito, e até acredito que sim, possa vencer o jogo. Em caso de resultado final, eu prefiro ir no empate e no aposta. Por quê? Arrasta um pouquinho a produção lá para baixo, porque aqui a gente vai estar protegido caso a partida termine empatada. Né? Eu enxergo um leve favoritismo para o lado do Bahia, acredito que tem chance de ganhar, a gente tem uma cotação de 1,64 no empate e no aposta a favor do Bahia, né? Voltando aqui a explicar mais uma vez, para quem não está ligado, apostadores iniciantes, se a partida terminar empatada, o dinheiro volta para o seu bolso. Se o Bahia ganhar, é green. Você só vai perder dinheiro se o Criciúma ganhar o jogo, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, mesmo o jogo sendo lá no Heriberto Rios. Bom, a gente já viu que o ambas marcam é uma boa. Vamos olhar a odd aí, Matheus, para ver se do ambas marcam se vale a pena, atrativa, né? Demais. Geralmente vale a pena, né? Ambas marcam, dificilmente está com a odd. Pois é. Eu, inclusive, até prefiro ambas marcam do que esse empate anula a aposta do Bahia. Por quê? Eu não acho que o Criciúma é um time bobo. Eu coloco essa questão da falta de ritmo, o Bahia, ele vem melhor também em 2024, mas o Criciúma não vem mal, conforme você mencionou. Né? Ele tá um pouco ali na parte de baixo da tabela do Brasileirão, mas é porque tem poucos jogos, né? Não é porque tá com um aproveitamento ruim. Então eu também não descarto a possibilidade do Criciúma vencer o jogo, pode acontecer, né? Meu palpite para esse confronto aqui é 1-1, inclusive. Então eu prefiro ambas marcam, por quê? Porque tem uma odd mais alta, 1,91. O empate no aposta do Bahia, ele tá pagando 1,64. Então eu acredito que o valor ele esteja maior no ambas marcam, levando em consideração esse retrospecto que a gente trouxe e por ser um jogo de volta da Copa do Brasil, que vai definir uma classificação. Então tende a ser um jogo um pouco mais aberto. Inclusive o mercado dá uma tendência até maior de não termos, né? Ambas Exatamente. Marcam, né? Até achei surpreendente aí. Claro que é jogo de mata-mata, né? E às vezes o contexto inicial do jogo, né? A gente viu Vasco e Fortaleza, né? Um gol no início já muda muito a cara, né, do confronto. Enfim. Vai que o Bahia faça um 2-0, por exemplo. Eu acredito que o Criciúma não tenha forças para buscar reverter o placar e em dado momento do jogo pode ser que a partida fique ruim. Então, assim, a gente estima algo, né? O futebol, ele não é uma ciência exata. A gente não vai acertar todas. A gente estima com base em estatísticas e com base no que a gente espera do contexto da partida. Então você, Fábio, ficaria com o empate no aposta do Bahia ou com ambas marcam? Ficaria com ambas marcam, tá? A porcentagem ali tá muito boa. Nos últimos 4 jogos, tanto do Criciúma em casa como do Bahia fora, ambas marcam. Foi 100% eu confiria. E uma odd boa, nessa. Quase dobra o valor investido. Odd boa, né? Eu acho que vai ser um jogo aberto, assim, né? Eu acho que o Criciúma vai ter que se lançar, porque está em desvantagem. O Bahia não tem uma característica de jogar de forma defensiva, né? Pode até ser mais cauteloso, mas não pela forma que o Rogério Ceni joga, pelos jogadores que o Bahia tem no elenco, não é um time para ficar esperando o adversário. Sim. Então acho que vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo franco ali dos dois lados e isso, claro, dá uma probabilidade maior de sair gols na partida. Então, Matheus, repassando, dica do tipster para Criciúma e Bahia. A nossa dica do tipster para Criciúma e Bahia fica por conta do ambas marcam. Isto porque nas 4 últimas vezes que a equipe catarinense atuou como mandante, que é o caso desse confronto de hoje, em todas, tanto o Criciúma fez gol
quanto sofreu gol. Do lado do Bahia, nas 4 últimas vezes que a equipe baiana atuou como visitante, o ambas marcam também aconteceu. É 100% de aproveitamento nos 4 últimos jogos do Bahia como visitante e nos 4 últimos jogos do Criciúma como mandante. Por isso estamos muito confiantes nesse jogo para que as duas equipes marquem pagando 1,91, que é uma odd muito boa. Agora, o fique de olho, ele fica por conta do mais de 1,5 gols. Para você que tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, no ao vivo, se você esperar essa oddzinha subir um pouco mais, em um cenário onde o jogo esteja 0-0, aí vale a pena pegar o mais de um gol, porque eventualmente ali pode ser que acaba 2-0 para um dos dois lados. Então é isso, dica dada, valeu aí para você que acompanhou. E aqueles recados, tá? Se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho e entra no nosso site tvbet.com, porque não tem só o bet do dia não, né, Matheus? Pois é, temos outros programas também rodando já lá no tvbet.com, beleza? Temos lives assistindo e apostando, partidas em tempo real para você apostador que gosta de operar acompanhando a partida. Temos outros programas também lá que vão além do futebol, para você se divertir também, certo? Entretenimento maravilhoso lá no tvbet.com, então fica ligadinho nos nossos conteúdos. Então é isso, valeu galera, tamo junto, Matheus, até a próxima.